Bom, pessoal, bom dia a todos. E primeiro eu queria agradecer a todos do Sal da Terra, né, em nome do Fernando, por esse convite. Acho muito bacana a gente ter a oportunidade de aprender com vocês, né, de trocar um pouco de ideia. O tempo é curtinho, mas eu acho que é suficiente para a gente tentar provocar. Acho que o mais legal é a gente provocar o cérebro da gente para que a gente olhe outros pontos de vista, né? Então, por isso que é bacana a interação. Então, se vocês não tiverem de acordo com qualquer coisa ou quiserem acrescentar, por favor, fiquem à vontade, ok? Então, o tema hoje, a gente escolheu o tema inovação. O tema inovação, muita gente pensa que está muito ligado à tecnologia, né? Só a tecnologia, quem mexe com software ou quem mexe com tecnologia, e vocês sabem que não é assim, né? E é isso que eu queria trazer um pouco para cá, a abstração desse pensamento de inovação para todos os segmentos, né, que a gente pode aplicar. Então, eu queria usar como núcleo aqui, até para aquecimento do nosso papo, uma explosão que houve no mercado, que provocou no ecossistema dela uma série de oportunidades de inovação. A explosão, no caso que eu estou citando, é a mobilidade. A gente vai ver no mercado aí várias outras explosões que já aconteceram e que no ecossistema dela teve espaço para muita coisa. Mas o que a mobilidade trouxe de oportunidade, né, para o mercado em geral? Todos vocês já devem ter parado para pensar, né, que o smartphone, ele substitui hoje relógio, operações de crédito, substitui computador. Ele é utilizado, né, para acesso à internet, tem a parte de telecomunicação, que é óbvio, né, o celular, tem a parte de publicidade, músicas, tem gente que faz música, né, no celular, tem aplicativos para você compor e fazer música no celular, jogos, impressão, mapas. A parte de impressão, era muito comum a gente ter relatórios, aliás, muitos de vocês ainda devem usar relatórios, né? Mas relatório está com os dias contados, não está? Para que eu vou usar relatório se eu tenho informação na hora que eu quero, na palma da minha mão? Então, é uma coisa que, aí quem vende formulário contínuo, né, quem trabalha com impressora, tem que preocupar que esse é um mercado que tende a sumir, né? O mercado de câmeras também, quem demorou a sacar que o mercado de câmeras estava mudando, perdeu o time. E aqui eu citei também o mercado de RP, que é o nosso. O mercado de RP, a indústria, o player, né, do mercado que não perceber que isso vai ser uma realidade em breve, que assim como hoje ninguém admite não ter celular, daqui a pouco ninguém admite não ter a gestão no celular, na palma da mão, né? É uma coisa ainda nova, recente, mas tem muita gente trabalhando. Aí, para sair um pouco do ambiente de tecnologia e de software, eu trouxe alguns exemplos a mais que a mobilidade pode inovar. Por exemplo, o segmento de pagamento, dinheiro e cartão de crédito, também estão com dias contados, né? Talão de cheque. Tem gente aqui que ainda usa talão de cheque? Usa? Cara, parabéns, assim, eu não sei mais preencher um cheque ainda, é engraçado, mas assim, e está com os dias contados também, né, o cartão de crédito. Por quê? Porque a operação via celular vai ser mais segura, né? Outra questão, que também é fora do segmento de tecnologia, supermercados. Vocês conhecem essa história do supermercado, de onde é mesmo? Lá na Coreia, né? Na Coreia do Sul. É um supermercado que, na verdade, é um painel que fica no corredor lá do metrô. O pessoal chega com o celular ali, com o aplicativo, tira foto. Quando o cara chega em casa, o produto já tá entregue, tá? Então, eles usando a mobilidade para vender uma coisa muito tradicional, que é supermercado. Então, percebam que foi Tesco? Ah lá, foi a Tesco. A Tesco bolou uma nova forma de supermercado, né, usando essa tecnologia mobile. Opa, toda hora eu aponto para o lado errado. Outra forma de aplicação diferente, inclusive é do
da área do Fernando, lá onde ele manda bem, que é de marketing, o pessoal da Gillette, lá, também em Coreia do Sul, fez uma promoção do Gillette. Ao invés de gastar milhões com marketing, eles fizeram uma campanha, mandaram 240 mil mensagens, né, via SMS, e olha só o sucesso que teve, 235 mil compareceram. Lógico que esse aqui também é aquela campanha de marketing esperta, né? Eles te mandam uma mensagem falando que se você comparecer num lugar lá, você ia ganhar o Gillette Fusion, né? Aí o que você ganha com aquilo? Você vai gostar do aparelho e você vai comprar o refil. O que eles vivem é de vender refil. Não importa. Importa é que o modelo que eles usaram para divulgar foi um modelo inovador e que deu 98% de taxa de conversão. Que campanha de marketing que te permite uma taxa de conversão de, sei lá, de 20%, 30%, né? Que já é muito. Essa aqui deu 98%. Então, gente, eu acho muito bacana, começando já a falar um pouco de inovação, eu acho muito bacana quando a gente olha à nossa volta, quando você se coloca como observador o tempo todo, vendo o que acontece, mesmo em outros segmentos, mas que você pode adaptar ou fazer algumas reformas e pensar no seu setor. Como que seria aquilo no seu setor? Então, começando aqui a parte que a gente usa muito lá na Sankhya, é que, normalmente, quando a gente vai pensar em alguma forma de inovar, a gente pensa nas soluções existentes. Se eu virar para vocês e falar assim, cara, vamos arrumar uma escova de dente inovadora, vamos inovar na escova de dente. O próprio enunciado já induz vocês ao erro. Por quê? Porque a escova de dente é a solução atual. Concordam? Aí o que vocês vão fazer? Vou fazer uma escova de dente mais flexível, ou maior, ou menor, ou que vibra, ou que faz isso, ou faz aquilo. Mas qual que é o problema que a gente tem que resolver? É a limpeza, né? A escovação dos dentes. Então, quando a gente deixa de pensar na solução atual e fala, cara, vamos pensar numa outra forma de limpar os dentes. Aí você sai da caixinha e começa a abstrair. Então, a gente costuma, e isso é um vício nosso, por quê? Porque a gente está acostumado com o paradigma atual. Qualquer coisa que for falar, a gente vai falar de mobilidade, você fala assim, eu tenho que bolar um carro diferente. Não é? A gente quer resolver o problema de mobilidade, a gente fala, eu tenho que bolar um carro diferente. Mas não é um carro diferente, você tem que pensar num modelo diferente de mobilidade para resolver o problema da mobilidade, tá? Então, isso é uma questão que a gente trabalha muito, em não limitar a nossa criatividade nos modelos já existentes. E como eu disse, a gente tentar trazer alguns modelos que deram certo em alguns segmentos e ajustar para a sua área. Falar assim, cara, e isso aí, como é que seria isso no setor de supermercado? O que eu poderia fazer? Por exemplo, eu vi recentemente na HSM uma palestrante falando do Zipcar. Vocês conhecem o Zipcar? Não? Zipcar é um modelo criado lá nos Estados Unidos, na Califórnia, para você locar um carro em tempo curto, tá? É aquela locação de carro que você chega na rua, né, tá lá o carro parado, você já entra, tem um cartão, um modelo diferente, você entra, pega, tipo aquele lance das bicicletas, né? E a palestrante, ela foi muito legal na hora que ela tratou a coisa num plano acima. Ela falou assim, o que inspirou ela a fazer o Zipcar foi o aproveitamento do recurso ocioso. Olha o tanto que isso pode trazer para vocês, para nós, de inspiração para o nosso negócio. Na hora, eu comecei a pensar das coisas ociosas que eu tinha em casa. E falei assim, cara, e se eu pensasse numa coisa dessa? Por exemplo, quantos aqui tem moto? Levanta a mão, por favor. E vocês usam a moto todo dia ou é aquela moto que fica guardada lá e no fim de semana a gente sai? Geralmente, né, às vezes é de fim de semana. E aí, e se a gente fizesse um aplicativo de compartilhamento de moto?
Ah, vai ter 1000 barreiras. Vai ter muita gente falando assim, ah, mas é perigoso, e se o cara pegar a moto e cair, morrer, não sei o quê. Cara, toda ideia nova tem... Vocês conhecem o Airbnb? Já ouviram falar no Airbnb? Que é um modelo de locação de casas. O pessoal aluga até o quarto. Imagina se você está lá no Rio de Janeiro e você vai, com todo o perigo, né, toda a questão de segurança do Rio, você vai locar um quarto seu para um desconhecido. Isso não é uma ruptura no nosso modelo de pensamento? Tá? Então, eu acho muito interessante quando a gente vê um exemplo fora assim e você traz para o seu segmento. No nosso caso, no caso de ERP, por exemplo, a gente começou a pensar em como tornar colaborativo o nosso ecossistema de soluções que vai para os clientes. Como criar uma rede onde eles possam compartilhar recursos que eles mesmos muitas vezes estão criando. Tá? Então, a inspiração da gente muitas vezes vem de lugares que não tem nada a ver. Tá? Eu, por exemplo, eu aprendo até com o piloto automático de um carro, eu vivo citando isso nas palestras, ou a questão do balance de um som. Tá? Como que o cara desenha o design de pôr o som direita, esquerda ou frente e verso com a nova tecnologia TOT, como é que o cara faz, como é que ele é criativo. Então, tudo isso, gente, que são as informações que a gente tem, né, no nosso dia a dia, são informações que, se você começar a tratar como fontes de inspiração, isso pode ser adaptado para o seu negócio e ajudar você a criar algo novo. Outra questão muito interessante, que é óbvio isso aqui também, é que você é mais criativo, né, nos pontos onde você se destaca, onde você é bom. Então não adianta você colocar pessoas criativas para fazer uma atividade que elas não gostam. Então isso dentro da empresa, você tem que ter pessoas apaixonadas naquele projeto e naquela área para que elas desenvolvam. Porque também é outra coisa, não se iludam que tudo na Apple saía só da cabeça do Steve Jobs. Tá? Ele tinha uma equipe talentosa que produzia e que cria até hoje. E isso é assim em toda a empresa. Na Sank é assim, a gente tem várias pessoas que criam, e engraçado que a inovação é um processo colaborativo. A inovação por si só, vocês concordam com essa frase? A inovação é um processo colaborativo, por quê? Porque quem criou o celular, criou um ambiente para o cara depois vir e criar um aplicativo de navegação na web ali no celular. Aí o outro criou um aplicativo, por exemplo, o Spotify, que é um aplicativo para você ouvir música na web. Mas ele conseguiria criar isso se não tivesse aquele ambiente para ele? Então, isso na empresa funciona assim também. Se você tem um ambiente favorável à criatividade, favorável à produção de novas ideias, as ideias surgem. Agora, como que essas ideias vão surgir? Se o seu time está todo envolvido, está animado e está fazendo o que gosta de fazer. Então, isso é muito importante também para o processo criativo, né? Outra questão que choca um pouco, tá? Esse slide aqui, tem gente às vezes que contesta um pouco, mas é o seguinte: se você quer ser inovador e criativo, você muitas vezes tem que ter cuidado para esses jargões que a gente tem no mercado, que é o seguinte: a hipervigilância competitiva significa o quê? Você está de olho no seu cliente e correndo atrás de tudo que... do seu cliente, desculpa, do seu concorrente, e correndo atrás de tudo que ele faz. Isso é um perigo. Por quê? Porque isso demonstra que a sua estratégia não é forte. É bom você conhecer seu concorrente, mas você ficar hipervigilante com ele, tentando ir atrás de tudo que ele faz, isso é uma furada. Por quê? Porque isso não te torna diferente. Isso vai te tornar sempre o segundo ou o terceiro e correndo atrás de um concorrente para ser parecido com ele. Outra questão é ouvir demais o cliente. A gente vive, né, a gente cresceu ouvindo isso, que você tem que ouvir o cliente. Bacana, você tem que ouvir o cliente, mas o seu cliente conhece a sua estratégia? Tá?
Será que o seu cliente sabe o que você quer, como que você quer se posicionar no mercado? O que você precisa fazer para ser diferente? Isso é difícil para a gente, imagina para o cliente, ele tentar entender, por exemplo, nós como clientes da Apple ou da Samsung, a gente sabe dizer para onde que eles devem ir, para onde que eles não devem ir. Então esse cuidado a gente tem que ter, porque já dizia o Ford, né? Se eu tivesse perguntado lá aos clientes o que eles queriam, né, eles iam falar para ele, eu quero um cavalo mais rápido. Então, é interessante nessa frase. Isso aqui, lá no passado, ele já pensava assim, ele tem que entender a necessidade do cliente, mas quem deve saber como fazer tem que ser a indústria. Assim como o Steve Jobs também, esse Guy Kawasaki, né? Ele deu uma palestra também na HSM, ele trabalhava com o Steve Jobs, e ele falou lá, os clientes não podem dizer como inovar, a criação é algo novo e depende de você. A opinião dos clientes deve servir para aprimorar, e aqui eu discordo um pouco, porque a opinião do cliente também deve servir para te inspirar a criar algo novo. Muitas vezes o cliente chega com uma necessidade e você fala, cara, tem uma ideia genial para criar algo verdadeiramente novo. E um gráfico que eu acho muito interessante aqui, para mim esse aqui resume aquela questão da hipervigilância, com os seus, né, a hipervigilância competitiva. Ou seja, ali ele está mostrando um quadro, né, olha que quadro achatado aquele ali, esse primeiro quadro. Ele está mostrando ali, né, uma concorrência de determinado segmento, onde essa concorrência, você tem ali várias dimensões, e você ali naquele ponto do meio, você estava abaixo dos seus concorrentes. Aí o que você fez? Ouvindo o cliente e vigiando demais os concorrentes, o que você fez? Vamos imaginar que aqui é na questão automobilística, no mercado automobilístico. Está acabando até, estou estourando, né? Desculpa. Vamos supor que isso aqui é o mercado automobilístico. Então, eu sou uma indústria que no quesito luxo, eu estou abaixo do mercado. Aí, no quarto ponto ali onde eu estou acima do mercado, eu sou o carro mais rápido. Vamos imaginar aqui uma Ferrari? A Ferrari é boa em luxo? Não, né? Qual que é o forte da Ferrari? É motoração, é velocidade, é não sei o quê. E aí ela se destaca ali na velocidade. Aí o presidente da Ferrari ouve os clientes e fala, cara, mas o seu carro não é luxuoso. Aí ele vai investir naquilo ali. Vocês concordam com essa estratégia? É uma estratégia perigosa, porque ele vai atender alguns clientes que querem conforto, mas o cliente que quer velocidade, em média, ele não está preocupado com esse conforto, ele quer aquele barulho do motor, né? Eu ando no carro do Breno, meu carro eu acho legal por não fazer barulho, e o carro do Breno é legal porque ele tem um barulho, um ronco muito diferente, né? E o cara de Ferrari, ele quer um ronco de motor, ele quer uma aceleração, aí ele vai lá e achata, bota a Ferrari parecida com os demais. Vocês estão entendendo? Aí o segundo momento ali é o seguinte, ao invés de eu investir esforços em tentar me igualar com o concorrente, eu vou investir esforços onde eu já sou diferente. Se eu já sou bom em velocidade, eu vou investir mais então em velocidade, em performance, né, em suspensão, estabilidade, nas coisas que fazem diferença para quem usa a maior virtude do meu produto, que é ser veloz. Vocês estão entendendo? Então, essa hipervigilância, ela passa por aí, de você admitir, aí os idiotas ingleses, né, os grandes gurus, eles falam o seguinte, você tem que, quando você vai criar algo realmente diferente, você tem que estar disposto a fazer trade-off, que são concessões. Você vai ter que entender que seu produto é inferior aos outros concorrentes em algumas dimensões. Você concorda?
Você não vai conseguir ser bom em tudo, porque senão você não vai conseguir se destacar e ser diferente. Ok? Vocês estão de acordo com esse quadro aí, gente, ou vocês preferem o primeiro? Eu prefiro estar no segundo, tá? Ou seja, vai ter gente falando que o conforto do nosso produto não está lá tão bom, e a gente vai falar, poxa, mas a gente é veloz, tá? E a gente é o melhor nesse quesito de velocidade. E aí, outra coisa interessante, já estou indo para o finalmente, tá, gente? Que é uma barreira para a gente inovar. É quando a gente acaba de ter uma ideia muito legal, aí chega o chefe na gente, né, e muitas vezes eu faço esse papel, né, de chefe, de chegar e falar assim, mas a gente tem que ter cuidado com isso aí, falar assim, cara, onde é que isso já funcionou? Onde você viu isso? Poxa, se você está criando algo inovador, algo diferente, muitas vezes você não vai ter referência. Você tem que estar preparado para não ter essa resposta, para falar assim, cara, eu não vi isso. Ah, você já tinha visto alguém locar moto assim, particular, né, como eu sugeri aqui um aplicativo? Não, nunca vi isso não. Ah, mas e aí? E aí que, poxa, vamos tentar? Vamos superar todos os desafios que tem para isso e vamos fazer? Pode dar certo e pode não dar. Tem uma outra estatística interessante, né? Só 10% das inovações feitas, né, dentro de uma empresa é que dão certo. Então não é tão fácil assim, né? E aqui a gente já entra numa outra área que é muito interessante. A gente tem que estar atento para a obsolescência do nosso segmento ou do nosso produto antes que os nossos concorrentes ou que outra pessoa faça isso, ou que outro segmento faça isso. Para vocês terem uma ideia, essa frase aqui eu gostei muito, ó, não foi o melhor fabricante de vela que inventou a lâmpada. Então, se a gente está insistindo num modelo de negócio, ou numa situação, eu falo toda vez com um taxista, você vai em São Paulo, Rio, toda vez que eu entro num taxista, que é raro, eu ando mais em Uber agora, os caras estão revoltados com o Uber, eu falo, cara, cai a sua ficha, bicho, acorda, o mundo mudou e com Uber ou com qualquer outra coisa, o modelo de táxi não funciona mais. Se o taxista demorar a sacar isso, ele vai ficar no fim da fila, ele não vai ter oportunidade. Vocês concordam? Eu não sei se já tiveram a oportunidade de andar de Uber. O Uber agora está inovando tanto, que ele já tem o Uber Pool. Você pega o Uber, aí ele para e pega outras pessoas, você anda 4, 5 pessoas diferentes no mesmo carro. Isso não pode ajudar a resolver problema de trânsito nas grandes cidades? E o custo? Eu pago 1/3 ou a metade do que pagaria para um táxi com a qualidade melhor. E você viu, não é tão caro. Pois é, você pode entrar com outros. Então, gente, não tem jeito de segurar a evolução. E se você ficar lutando contra essa tendência, você vai perder o time, aí vem outro cara lá e inventa o produto que substitui o seu. Não é melhor você inventar o substituto do seu produto? Tá? Então fiquem atentos a isso. Muitos modelos tendem a acabar, muitos modelos de negócio, e a gente tem que estar esperto para isso, para a gente não ficar para trás. Bom, e aqui para finalizar, isso aqui é um modelinho bacana de carro também, que foi proposto pelo Jaime Lerner, quando ele era prefeito de Curitiba. É um carrinho elétrico, olha lá, que anda, sei lá, 20 km por hora, mas que resolve problema de trânsito em grandes cidades, né? Ele tem uma proteçãozinha ali, quer dizer, é o pessoal estudando o modelo de como resolver o trânsito de Curitiba, aí eles chegaram nesse desenho, que hoje já tem recursos até melhores, né? Mas eu acho legal a gente abstrair assim, tá, eu tenho e esse carro aí, vocês podem ler ali, que ele não é nem para ser vendido, ele é para você sair de um metrô ou de um ponto de ônibus para outro. Resolve o problema de mobilidade? Resolve. Se andar a 20 por hora em São Paulo, muitas vezes é melhor do que você estar num carrão que fica parado, né, no trânsito. Ok? E aqui, para finalizar, eu gosto muito dessa frase. Tornar o simples complicado é fácil.
tornar o complicado simples, isso é a criatividade. Então, na questão da inovação, é muito importante a gente fazer algo para simplificar a vida das pessoas. E isso é muito desafiador. A gente fica pensando em fórmula sofisticada e muitas vezes a solução está no simples. Ok? Acho que era esse o meu recado. Tá? Muito obrigado a todos. Forte abraço.